título desta edição? Quando se leva pancada na missa, qualquer castigo por urinar na via pública é leve, mas não tão leve como o sexy Valentina. O Homem que Mordeu o Cão que estamos a ouvir é uma oferta Montepio cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs, de todas as idades, e Homes Place até dia 26, oferta do PEC I Love Me, só para elas. Saiba mais em homesplace.pt. Estava aqui a pensar que há muitas congregações religiosas e algumas têm os nomes demasiado parecidos. Igreja de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja de Deus Internacional, Igreja de Deus Pentecostal. A sério, eu não sei como é que os fiéis destas congregações não se enganam de vez em quando. Desculpa, isto é isto? Isto não é a Igreja de Deus Pentecostal? Não, isto é a Igreja de Deus Universal. Mas é a Igreja Universal do Reino de Deus? Não, essa fica ao pé da Igreja de Deus Internacional, que é ali na rua de baixo. Então, mas a Universal não é a mesma que Internacional? Não, são diferentes. É complicado escolher a nossa fé quando há tanta oferta. Se eu abrisse agora uma seita, eu fugia a estas combinações de nomes e chamava-lhe uma coisa que se distinguisse imediatamente das outras. Sei lá. Igreja Interplanetária O Berimbau é Nosso. Acho que já há. Mas bonito nome, sim. Eu gosto de berimbaus, pá. O que é que querem? Mas é capaz de já haver, é. Bom, um homem americano é capaz de estar arrependido de não ter aderido a outra fé, tendo em conta o que lhe aconteceu há uns dias. O desgraçado saiu de uma missa da Igreja de Deus em Pigeon Forge, Tennessee, nos Estados Unidos, cheio de dentes partidos, nódoas negras e escoriações várias. Os autores da violência: o reverendo de serviço, a mulher do reverendo e ainda um diácono. A chamada força da fé. Sei que força, caramba. O que fez este desgraçado para ser espancado? Na verdade, nada. Já os autores do espancamento afirmam que estavam simplesmente a fazer o trabalho deles, ou seja, um exorcismo. Aparentemente esta malta exorciza à tareia. Pá, caramba, onde é que estão os crucifixos e a boa velha água benta? O desgraçado exorcizado diz que nem sabe bem o que lhe aconteceu. Pois se pudera. Só sabe que de repente começou a levar tareia. Enquanto o reverendo dizia aos fiéis que assistiam à cerimónia que pretendia varrer o diabo daquele homem à pancada, nem que lhe tivesse que partir os dentes todos. O que é uma coisa super querida de se dizer numa missa. Eu, se pertencesse a esta congregação e se eu sentisse que o diabo me tinha entrado no corpo, eu calava-me, era bem calado. Claro. Deixava falar o diabo. Passava o tempo a mandar calar o diabo, para ele não me comprometer, do género: vai dentro do inferno. Pá, cala-te a sério, cala-te a sério. Ninguém para o poder de Satã. Não, pá, cala-te, estamos no cinema, pá, estás para, estamos no cinema. Bom, fazer de Satã é péssimo. Ela já garganta, não é? Bom, nem pensar em ir bater à porta da igreja para me expulsarem o diabo do corpo. Xiça, não. Tentava resolver a coisa pacatamente em casa com um laxante ou qualquer coisa que pudesse expulsar o diabo, porque eu não queria levar na cara, antes de ficar com o diabo no corpo. Este caso agora vai para os tribunais e é natural que surjam desenvolvimentos nos próximos dias. Vou estar atento. Tenho notado uma coisa muito desagradável nos últimos tempos em Lisboa e arredores. Eu não sei como é que é nas outras zonas do país, mas os homens andam a urinar muito na rua. A sério? Sim. Então ali na minha zona, na nossa zona, Pedro Ribeiro, eu tenho encontrado muita gente flagelo? Na parede urina-se muito. Pessoas que escrevem o seu nome nos muros. Na parede, lá está. Então, mas basta você estiver na parede, o que é que estão à espera, não é? Claro. É um dos sítios preferidos para urinar, acho eu. Eu por acaso não vi, agora vivo em tiros. Mas é lá ao pé, pronto. Mas é sossegado, não anda tudo aos tiros. Peço desculpa. Ou melhor ainda, quando vês alguém que vai começar a fazer isso, tu gritas: não tires! Não tires! É melhor. Já eu na parede não posso fazer nada. Mas é um flagelo, tens notado isso? As pessoas tentam fazê-lo em recantos, é verdade, ainda não chegámos ao ponto disto acontecer no meio da rua, mas ainda assim, a rua não é urinol. Mas, ao mesmo tempo, há uma certa indiferença em Portugal perante isto. Ou então estamos tão desanimados com a crise que já não olhamos para isto como um país. Para nós já é uma casa de banho pública. Foi a este ponto que chegou a nossa autoestima. Já em Glasgow, na Escócia, o caso muda de figura. Veja-se onde chega a fúria castigadora contra o urinador público. Um homem foi apanhado no centro de Glasgow a aliviar-se. As autoridades apanharam-no em pleno ato, o que deve ser estranho. O que é que uma pessoa faz? Para imediatamente, faz o que tem a fazer até ao fim e diz: instantes, eu guarda. Parar por mil. Parar é complicado. Sobretudo não se vira para as pessoas. Não, virar não pode ser. Não pode. Já basta o meu filho a fazer experiências quando vai fazer xixi. Agora descobriu que consegue fazer uma espécie de fogo de artifício se apontar em várias direções. Que interessante. A casa de banho deve ficar num estado...
Caramba, eu ontem a dizer-lhe, tu sabes, não podes fazer isso. Bom, este homem foi apanhado a urinar na rua no centro de Glasgow. Imediatamente foi-lhe passada uma multa de 60 libras, que é mais ou menos 70 euros, por aquele mau comportamento. O tempo passou, o homem não pagou, apesar de todos os avisos incessantes que lhe foram sendo enviados para casa, até que um dia ele sai de casa para ir para o trabalho e tem uma surpresa. As autoridades bloquearam-lhe o carro, com aquela traquitana bloqueadora que se põe em carros que não pagam estacionamento. E tudo por causa de um xixi. Foi uma operação pioneira, penso que terá sido a primeira vez na história da humanidade que um tipo vê o seu carro ser bloqueado, não porque esteja indevidamente estacionado, mas porque urinou onde não devia. O homem pagou os 70 euros, mais um extra pela operação de desbloqueio da viatura. E fica ainda para reflexão a ameaça do diretor executivo do Serviço de Tribunais escocês, diz ele que, se o homem continuasse sem pagar a multa por xixi indevido, os passos seguintes seriam apreender e depois vender o carro dele. Portanto, pessoal que nos ouve na Escócia, usai a sanita. Ou de outra forma, estareis a fazer o xixi mais caro das vossas vidas. E agora, algo extremamente esquisito para terminar. Vocês têm lido notícias nos últimos tempos sobre pessoas que, nesta época de crise generalizada no mundo, fazem coisas como leiloar a virgindade no eBay, certo? Sim, sim. Há histórias dessas. Pois bem, Valentina é o mais recente caso de personagem que está no Brasil a leiloar online o seu corpo para uma noite bem pensada. Uma noite que inclui jantar à luz das velas, com champanhe francês, banho aromático com pétalas de rosa, oferta de uma máquina fotográfica digital para registar os momentos e dormida na suíte presidencial do Motel Swing em São Paulo. O leilão já ultrapassou os 105 no swing. Que tal é, Vasco? O leilão já ultrapassou os 105 mil dólares e ainda não acabou. Isto pode subir ainda mais. Há um pormenor que eu não vos disse sobre esta rapariga, Valentina. É que ela não é uma mulher. É uma boneca de tamanho real feita em silicone. Sim, há pessoas dispostas a pagar mais de 105 mil dólares para toda esta aventura de uma noite com uma boneca de silicone de tamanho real. Parece-me que isto é a prova suprema em como o dinheiro não traz felicidade. Há aqui coisas intrigantes. À luz deste pormenor de que Valentina não é uma mulher e sim uma boneca, por exemplo, em que ficamos no que diz respeito ao jantar à luz das velas com champanhe francês? Exato. Ela não come nem bebe, certo? Eu acho que a tecnologia de fabrico de bonecas destas ainda não chegou a este extremo. Se não come nem bebe, é assim tão apelativo estar com a boneca no restaurante? E depois é a pessoa que pagou 105 mil dólares que tem de arrastar a boneca consigo para o motel e metê-la e tirá-la da banheira onde está o banho aromático com as pétalas de rosa. Pá, sinceramente, parece uma trabalheira tremenda. E ela para pode ir à 105 mil água? dólares. Será que pode ir à Será que pode ir à água? água? Quando chega a altura de levar a boneca para a cama, a única coisa que se consegue fazer é dormir uma boa noite de sono agarrado a ela. Porque deve ser super cansativo. Mas pronto, 105 mil dólares and counting. As pessoas não sabem o que vão fazer ao dinheiro. Pá, mesmo. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades. E Homes Place até dia 26, a oferta do pack I Love Me, só para elas. Saiba mais em homesplace.pt.